Lucas capítulo 5, dos versos 1 ao 11. Seguimos na caminhada Sinais de um Deus sobrenatural. Sinais de um Deus sobrenatural. E hoje a nossa conversa vai ser o encontro que muda destinos. O encontro que muda destinos. Já está bem implícito que encontro vai ser esse, mas vamos falar dele mais uma vez. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11, você encontrou, diga glória a Deus. Palavra do Senhor assim nos afirma. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar mais uma vez? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Paizinho, obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque é impossível não ser impactado pela tua presença nesse lugar, desde o momento em que colocamos os pés na calçada desse santuário. Obrigado, Senhor, pelas mensagens que foram tocadas, que foram cantadas, pelas palavras liberadas, por tudo aquilo que o Senhor já trabalhou em nosso coração. Mas uma declaração, Senhor, nós fazemos: ainda há sede e fome nos nossos corações por mais do Senhor. Então toma cativo ao Senhor todo o nosso interior, emoção, intelecto e vontade. E fala, Senhor, o que bem entenderes. Mostra-nos mais uma vez esse encontro que muda destinos. Paizinho, quanto a mim, eu me silencio para que a tua voz ecoe através da minha garganta. E a começar de mim, Senhor, transforma-nos nessa noite. Oramos em Jesus. Amém e amém. Grande Billy Graham, ele fez uma constatação muito pertinente para os nossos dias. Ele disse o seguinte: somos as pessoas mais bem informadas da história da civilização, e ainda assim, as mais confusas. Embora nossas cabeças estejam cheias de conhecimento, nossos corações estão vazios. Essa é a realidade dos nossos dias. Muita informação, mas pouca conexão. E eu não estou colocando aqui a conexão digital na sua internet que você tem aí no seu celular ou na sua casa, ou seja lá onde for. Eu estou falando de conexão que são relacionamentos. E essa realidade que Billy Graham aqui expressa é a realidade da nossa pós-modernidade. Pensem comigo. Hoje as pessoas estão trabalhando mais do que nunca, não é verdade? Se matando de tanto trabalhar.
chegando ao ponto de exaustão que não tem volta. Daí o crescente do burnout, não é verdade? Levado aos extremos. As pessoas estão se mudando de cidade e de residência com uma frequência vertiginosa. Era uma casa, muito engraçada não, tá? Era uma casa pequena que é uma casa grande. Era uma casa grande que é uma casa pequena. Morava num apartamento que é uma casa. Morava numa casa que é um apartamento. Morava na zona rural que é ir para a cidade. Morava na cidade que é ir para a zona rural. Morava na montanha que é ir para a praia. Morava na praia que é ir para a montanha. É assim que as pessoas hoje. Morava no interior que é ir para o grande centro. Hoje as pessoas estão assim. Como que se estabelece conexão assim? Vai pensando. Hoje os casais estão se divorciando com uma frequência estarrecedora. Parece que colocaram na mente dos casais o seguinte: deu errado, joga fora e compra outro. A mentalidade consumista dos nossos dias. Não se faz o esforço para consertar. Pessoas estão vivendo mais o online do que pessoalmente. Você conhece alguém que tem dificuldade de falar pessoalmente? Mas atrás de um teclado de computador, de um teclado do celular, um leão. Vou exagerar aqui, né? Conversa com Deus e o mundo no online. Mas um oi, 2 letrinhas, né? Um oi é quase um suplício. Esse é o mundo que nós vivemos. E sabe qual que é a consequência disso tudo? Do que Billy Graham constatou, desses levantamentos que aqui nós fizemos? A carência. E entenda a carência aqui, pobreza, tá? A falta de algo. Primeiro, uma carência material. É preciso ter cada vez mais. Ah, eu tenho o 15 Pro. Não, eu tenho que ter o 15 Pro Max. E sim, eu peguei 2 para trás, tá? Ah, não, meu carro era 1.4, agora eu já tenho que ter 1.6. 2.0. Tem que ser algo de marca. Aquela loja que tem aquela logo com R, né? Agora está muito caro. Já que é para comprar caro, vão comprar na de marca, então. É aquele R branco no meio de uma logo vermelha. Se não me processam, né, gente? Está gravando. Nós estamos nessa carência material. É preciso ter. Ainda mais que para o mundo, você vale o que você tem, não quem você é. Outra consequência, carência espiritual. Pessoas que estão vivendo uma vida sem sentido. As famosas perguntas que ditam toda a humanidade, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou. Perguntas que dão sentido para a vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já tem sentido para a sua vida? Porque o nosso mundo não tem. É por isso que fazem o que fazem, buscando sentido. Aí é por isso que hoje está com um, amanhã está com outro. E na semana que vem já está com 3 diferentes dos que estavam nessa semana. Vida sem sentido. E a pior de todas, que é o que vai conectar a nossa palavra hoje, uma carência relacional. Falta de amigos de verdade. Amigos que estão com você, não como os amigos do filho pródigo, né? Enquanto tinha, eram amigos. Não tinha, acabou-se os amigos. Amigos que sentam com você, expõem teu erro de forma cruenta, de forma visceral, e continuam sendo seus amigos. Verdadeiros Natãs, né? Esse aí é você. Se você tem um amigo de verdade, preserve-o. Eles estão cada vez mais raros. E se você não tem, quer ter um essa noite? Quem aqui gostaria de ser um amigo de verdade? Levanta a mão, gente, para não ficar sozinho. Aí, ó, se você não tem um amigo, aí, ó, quantas mãos levantadas? Escolhe um aí, ó.
Algo que nós precisamos entender. Aquele velho e conhecido ditado, né? Diga-me com quem andas? Não, vamos lá, diga-me com quem andas? Não. Diga-me com quem andas e te direi teu destino. Sim, e direi o que você é. Nós somos a soma das 5 pessoas mais próximas que nós temos. Mas muito do nosso destino passa por quem está perto de nós. É por isso que essa conexão certa, correta, é tão importante para nós. E algo que nós precisamos internalizar. Todos precisamos de encontros que nos mudem de verdade. Encontros que supram a nossa carência material, não de coisas, mas de momentos. Conexões que supram a nossa carência espiritual de nos dar sentido, e até mesmo de corrigir a nossa rota. Conexão correta de dizer, cara, eu tenho um amigo de verdade, e toda vez que eu estou com ele, eu saio de lá chacoalhado. Isso aconteceu comigo essa semana. Segunda-feira eu conversei com o pastor Jonas na minha sala ali. Quando ele saiu, eu tinha que buscar um Noah no colégio. Quando ele saiu da sala, eu fui rodando para casa. E não foi no manto não, tá? Cabeça. Natália falou para mim quando eu cheguei em casa, eu estava branco. Eu falei, o que aconteceu na rua, filho? Eu, calma, tá tudo certo. Precisamos desses encontros. Olha o que nos afirma Atos 13, verso 22. Depois de rejeitar Saul, Deus, né? Levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Olha o que o Senhor diz a respeito de Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará o que for da minha vontade. O nosso grande desafio hoje é encontrar esses Davis. A nossa mudança de destino e do destino dos outros está a uma pessoa de distância. A mudança do destino que tanto nós queremos e queremos ver nas pessoas está a uma pessoa de distância. E eu sei que você já sabe quem é essa pessoa. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. Jesus. Sim, nós precisamos de conexão humana, porque nós não somos uma ilha. Mas acima de todas as conexões que nós precisamos ter, precisamos de Jesus. Precisamos desse encontro que muda o destino. Assim como foi com Moisés ali, ó, na sarça que ardia e não se consumia. Ali a história de Moisés muda. O texto que nós falamos vai mudar a história de outro cabra bom, Pedro. E o que o contexto desse texto, desse pedaço da palavra que nós pegamos, nos mostra? Primeiro, a mudança começa fora da zona de conflito. O texto começa dizendo que uma multidão espremia Jesus para ouvi-lo falar da palavra de Deus. Beleza. Agora pensem como isso soava para os fariseus da época. Por que esse cara está ficando famoso? O que ele tem que nós não temos? Vamos dar um jeito de silenciar esse cara. Ou vamos dar um jeito de trazer esse cara para perto da gente. Só que o Senhor Jesus, ele não tinha agenda para conflito desnecessário. Então o que Jesus faz? Sai de onde os conflitos estão imperando e vai para a beirada de um lago. O que Jesus decide? Se inserir na vida de um pecador, pescador. Mas tudo bem, você entendeu, é Pedro. Ele decide. Pedro não sabia que naquele dia comum a vida dele estava prestes a mudar. Era uma manhã como todas as outras, e era uma manhã triste, né? Porque o cara passa a noite inteira e não pesca nada. E a vida dele dependia da pesca. A vida dele dependia dele trazer algo do lago para a sua família, para o seu negócio. Agora ele se gasta a noite inteira e não pesca nada. Aí Jesus chega para ele, bom dia. Jesus decide se inserir na vida de Pedro. A vida de Pedro está prestes a mudar.
E a atitude, ou as atitudes de Pedro, mostram como a vida dele foi mudada. John Maxwell diz o seguinte: a atitude, a ação, é o bibliotecário do nosso passado, o palestrante do nosso presente e o profeta do nosso futuro. As nossas atitudes narram como foi o nosso passado. As nossas atitudes gritam de como está sendo o nosso hoje. E as nossas atitudes proclamam como vai ser o nosso futuro. O que está prestes a acontecer aqui mostra a mudança de vida de Pedro. Talvez você entrou aqui nessa noite como Pedro. Pesquei a noite inteira e não tenho nada. Talvez nessa breve introdução aqui que nós fizemos, você começou a pensar: realmente eu não tenho amigos de verdade. Não tem sentido para a minha vida. Eu estou vivendo simplesmente por viver. Eu estou tomado por uma angústia, por uma agonia, e não sei como sair dela. Fique tranquilo. Jesus decidiu se inserir na sua vida hoje. Jesus decidiu. Ele veio. Ele está aqui. E agora é preciso que respondamos com as nossas atitudes a esse encontro. Vamos tirar algumas lições desse texto. Encontros que mudam destino. Primeiro, reconhecem valor mais que necessidades. O encontro que muda destino, ele reconhece valor mais do que necessidade. Verso 1 ao verso 3. Jesus chega com a multidão empurrando ele. O que Jesus precisava aqui, gente? De um púlpito. Jesus chega com uma necessidade, espera aí. Por quê? Porque os que estavam perto dele estavam ouvindo a palavra, tranquilo. E a multidão que já estava mais longe? Será que, o que ele disse? O que ele falou? Então Jesus precisava de um púlpito. Então o que ele faz? Ele entra num barco. Só que olha que absurdo isso aqui. Segundo o historiador Flávio Joséfo, era comum ter nesse lago aproximadamente 230 barcos. Porque a gente imagina grandes embarcações, não, eram barcos pequenos que cabiam aí 4 a 5 homens mais ou menos. Então tinha 230 naquela praia. Ele sobe no de quem? Sobe no de Pedro. E vira para Pedro e fala assim: Pedro, faz o seguinte para mim, afasta ele um pouquinho dentro do lago. E Pedro faz, afasta. Agora, Jesus tem um púlpito. Não, pastor, Jesus tem um barco. Não, sim, ele tem um púlpito. Porque agora a multidão não está mais o cercando. Jesus está dentro do lago, a multidão na praia como se fosse um anfiteatro. As pessoas começaram a se dispor ali a fim de ouvir a voz de Jesus. E aí os físicos de plantão, o lago estava calmo. Então não tinha barulho para interromper a voz de Jesus. Então todos que estavam na praia estavam ouvindo a voz de Jesus. Quem tinha mais necessidade aqui? Jesus nós já acabamos de explicar. Mas qual era a necessidade de Pedro? Pedro não tinha ainda ideia do quanto que ele necessitava de Jesus. Do quanto que ele precisava de Jesus. Pedro falou assim: não, esse cara está esperando um barco. Tudo bem, vai lá, pega o meu barco, está tudo certo. Vamos lá, está respondida a sua necessidade. Só que Jesus estava ali para responder a necessidade de Pedro. A transformação, ela se encontra não na quantidade do nosso servir, mas na qualidade e no alcance dele. Sabe como que Pedro foi mudado aqui? Ele simplesmente serviu.
Jesus precisava de um barco. O que Pedro fez? Pega o meu. Ah, eu preciso que afaste. Sem problema, eu afasto. Pedro decidiu servir. E aqui está espetacular. Porque, pastor, o senhor está falando aí que o encontro que muda destino, ele enxerga valor e não necessidade. Mas o Senhor só falou de necessidade agora? Sim. As necessidades são importantes, mas o valor é mais. De 230 barcos, ele escolheu o de Pedro, porque ele viu em Pedro algo. O Senhor olhou valor em Pedro. Isso aqui é espetacular. Jesus viu em Pedro, um Pedro que nem mesmo Pedro conhecia. Baguncei a sua cabeça? Então vou falar devagar. Jesus viu em Pedro, um Pedro que nem mesmo Pedro conhecia. Olha o verso 10 aí. A parte B, que o Senhor diz para ele: Pedro, a partir de hoje você é pescador de homens. Não precisa ter medo. Até aquele momento, Pedro era pescador de peixes. Pedro era um pecador. Aí Jesus já estava enxergando um pescador de homens. E é isso que acontece, que é cumprido em Atos 2,14. A gente leu 2,13, né? Vamos 2,14. Então Pedro pôs-se em pé, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Sim, nós estamos falando aqui de um pescador iletrado, que não conseguia falar às multidões, mas que agora estava cheio do Espírito Santo. E nesse momento aqui ia se tornar um pescador de homens. Porque depois dessa fala aqui, foram só 2.000 que se renderam ao Senhor. 3.000, né? Perdão. 3.000 que se renderam ao Senhor. Se fosse só por uma simples necessidade, Jesus acabava de pregar: obrigado pelo barco aí, tá, Pedro? E ó. Mas não, Jesus não estava interessado no barco de Pedro. Jesus estava interessado no Pedro do barco. Jesus não está interessado no élder que canta, ou melhor, no canto do élder, mas sim no élder que canta. Não são suas necessidades que chamam a atenção de Jesus, é o seu valor. E por mais que tenha muitas pessoas que não gostem desse hino, é verdade, você tem valor. Porque se você não tivesse valor, ele não teria morrido numa cruz por você. A gente não morre por coisas que não têm valor. A gente morre por coisas valiosas. Mesmo que o mundo não ache isso. Então o encontro que muda destinos é aquele que reconhece o valor mais que as necessidades. Eu encerro esse ponto dizendo para você o seguinte: Jesus ainda reconhece em você um valor que você desconhece. Por isso, Ele ainda insiste em te encontrar. Ele olha para você e vê um você que você não conhece. Por isso que Ele está aqui para te encontrar hoje. Responda. Jesus precisa de um barco. Senhor, toma o meu. Jesus precisa de um microfone. Senhor, me usa. Sirva ao Senhor. É a qualidade do servir que muda. Você não é importante para Deus pelo que você faz. Você é importante para Deus por quem você é. Só para que eu possa tomar um golinho d'água, diga quem é próximo a você: você tem valor. Muito obrigado. O encontro que muda o destino também instiga para além das sabotagens. Reconhece valor mais que necessidade, instiga, impulsiona, empurra, compele para além das sabotagens. Verso 4 ao verso 7. Beleza. A pregação termina, né? Jesus senta no barco, fala com a multidão. Terminou a pregação, a multidão está indo embora. Agora o alvo da pregação aparece. Quem que é o alvo da pregação, gente? Pedro. E tanto é que o verso 4, Jesus vira para Pedro.
Lembra qual era a necessidade de Pedro? Jesus. Por quê? Ele havia pescado a noite inteira e não tinha pegado nada. Agora Jesus diz para ele: Pedro, faz o seguinte, vai para onde as águas são mais profundas. Jesus diz para Pedro. Só que Pedro não era o único decepcionado na história. Tinha mais gente com Pedro ali. Então o Senhor diz para Pedro: vai para onde é mais profundo e diz para todos: vão pescar de novo. Eu imagino que a galera do outro barco disse assim: esse cara está maluco. Eu estou morto. Eu vou lá pescar. Agora que o sol está aparecendo, eu vou lá pescar? Essa hora não é hora de pescar não, é hora de ir para casa, descansar. Ao que Pedro diz, né? Mestre. Por que Pedro não chama Jesus de Jesus? Porque essa palavra mestre que é inserida aqui, ela dá a ideia de que Pedro tinha um certo conhecimento prévio de quem era Jesus. É o famoso, já ouvi falar desse cara. Esse é o Jesus que está falando por aí? Beleza, está precisando do meu barco, toma aqui, com todo prazer. Aí Pedro vira para Jesus assim: mestre, sem condições. Não tem, a gente está aqui morto, está todo mundo cansado. Só que aí ele para e fala assim: pera lá, ele não é qualquer um. Ele é um mestre. Porque é o Senhor, eu vou pescar. Porque o Senhor está dizendo, eu vou pescar. Talvez possamos aqui inserir até um sentimento humano, que Pedro disse assim: eu vou pagar para ver. Ele mandou pescar, vamos ver se ele é bom mesmo. Só que a pergunta séria para nós aqui é: até onde a obediência pode te levar? Até onde a obediência pode te levar? O que a obediência não pode produzir na sua vida? Essa frase aqui, o milagre que esperamos. Amém? Você espera um milagre? Você espera uma resposta do céu? O milagre que você espera está a 2 passos de você. 1, 2. O milagre que você espera está a 2 passos de você. Sabe por quê? Porque a sabotagem está no passo 1. Então, para que você viva o seu milagre, você precisa passar por cima da sua sabotagem para chegar nele. E aqui eu posso usar, é bom que eu tenho psicólogo, psicanalista na casa, eu posso rasgar o verbo. A sua própria autossabotagem. Ficou redundante, mas é isso mesmo. É o famoso não consigo, não posso, não tenho valor. Sendo que Deus já te capacitou para. Qual era a sabotagem de Pedro aqui? O próprio cansaço. Se Pedro diz um não para Jesus, ele não experimentaria o milagre. Sabe por que às vezes você não está experimentando o milagre? Porque você está dizendo não para Jesus. Jesus está dizendo para você, vai pescar, e você, cara, eu estou cansado. O senhor não sabe de nada. Sabe o que você está fazendo? Se sabotando. E a sabotagem surge de algo próximo. E quem é mais próximo de você do que você mesmo? 2 passos. Então faz o seguinte, pisa na sua sabotagem e vai viver um milagre em nome de Jesus. Encontros que mudam destino nos empurram para além da sabotagem. Jesus sabia que ele estava cansado. Falou assim: Pedro, eu sei que você está cansado, mas vai pescar. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo: Pedro, só obedece. Eu só preciso que você obedeça. E olha que espetacular. Pedro, o pescador, foi instigado por Jesus, o carpinteiro, a ir além para experimentar o sobrenatural. O que Jesus sabia de pesca, além de tudo?
Ele era um carpinteiro, mas ele era o Senhor do universo. Podemos aqui imaginar, não podemos? Pedro estava indo lá pescar e Jesus, peixes. Eles podiam estar do outro lado do lago. Jesus falou assim, ó, podem vir. Agora podem vir. E vieram. Essa frase aqui é do pastor Eduardo Bortolozzi. Obedecer prontamente nos muda muito mais do que anos de estudo bíblico. Fato. Não que o estudo bíblico não seja válido. A gente ama o estudo bíblico, a gente ama a palavra. Por isso que tem as escolas de líder, treinamento profético. Ano que vem tem o seminário Aliança. Amém. Você já fez sua inscrição? Faça. Procure o pastor Jonas. A gente ama. Só que acima de estudar, a gente decide obedecer. E obedecer nos ensina muito mais do que simplesmente ajudar. Tem muitas pessoas que hoje ainda estão vivendo a teoria, porque ainda não decidiram obedecer. Eu não sei quanto a você, mas hoje eu decido obedecer. Hoje eu decido obedecer. É o Senhor que está mandando, não tem sabotagem, não tem empecilho, eu vou para o milagre. Não tem Rodrigo que impeça o Rodrigo de viver o milagre do Rodrigo. Essa foi legal, foi de improviso, mas foi legal. Vá além das suas sabotagens. Diga isso para quem está próximo a você. Vá além das suas sabotagens. Encontro que muda o destino. Primeiro, reconhece valor mais que necessidade. Segundo, nos impulsiona além das nossas sabotagens. E terceiro, o encontro que muda destino nos conduz para uma profunda renúncia. O encontro que muda destino nos conduz para uma profunda renúncia. Do verso 8 ao verso 11. Quando eles obedecem, começam a pescar. Ao ponto de os barcos quase afundarem, de tanto peixe. Então eles enchem o barco vai quase afundando. Quando Pedro cai em si no que aconteceu, ele grita assim, Senhor, está aqui, ó, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Tela azul, né? Jesus acabou de produzir um milagre e agora Pedro está dizendo, Senhor, eu não te quero perto de mim? É isso que Pedro está dizendo? Não. O que Pedro quis dizer, na verdade, é a fala de Isaías 6. Ai de mim, Senhor, porque um pecador como eu, não sou uma companhia digna para o Senhor. O Senhor decidiu se inserir na minha vida. O Senhor saiu lá de onde o Senhor estava para se inserir aqui. Eu não sou digno da sua companhia. Fantástico. Eu estou falando que a vida dele está sendo mudada. Mas só que a grande mudança de vida está no verso 11. Leia o verso 11, por favor. Você que está com a sua Bíblia aberta aí. Vamos lá. Lucas 5, verso 11. 1, 2, 3 e... Eles então arrastaram seus barcos para a praia. Acabaram de pescar, deixaram lá na praia. Parte importante aqui. Deixaram tudo e o seguiram. Naquela noite, ou melhor, naquele milagre, naquela manhã, o que o Senhor tinha feito com Pedro era ter tornado Pedro rico. Pedro, naquela manhã, ele começa a manhã reclamando que não pescou nada e vai terminar amanhã rico, milionário. Porque ali ele poderia vender os peixes, pagar as contas, comprar um barco melhor, comprar uma equipe melhor, se aventurar em outras águas, pescar em outros peixes.
Pedro tinha um negócio da vida. Não só Pedro, mas a galera que estava lá, tá? Só que Pedro não deixou o abençoador por causa da bênção. Pedro desejou mais Jesus do que a bênção que Jesus produziu nele. Por isso que ele deixa tudo. Os peixes ficaram lá, o barco ficou lá. Ele diz assim: Jesus, eu estou indo contigo. Pedro foi tão profundamente tocado, foi tão profundamente mudado, que profundamente renunciou tudo que tinha para seguir Jesus. Renunciou tudo que ganhou para seguir Jesus. Renunciou até bênçãos, mas não renunciou Jesus. E aí, renúncia gera renúncia. Sabe por que Pedro renunciou? Sabe por que hoje nós somos capazes de fazer qualquer renúncia? É pelo que nos afirma Filipenses. De sorte que haja o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Que não usurpou o ser igual a Deus. Antes renunciou-se a si mesmo, esvaziou-se de si, assumiu a forma de servo, foi obediente até morte, morte de cruz. E por essa cruz, hoje nós vivemos. Ele renunciou, eu posso renunciar. Ele se esvaziou de si mesmo, eu posso me esvaziar. Quando eu encontrei-me com Ele, a simplicidade da renúncia dEle mudou o meu destino. Quando você se encontrou com Ele, a simplicidade dessa renúncia mudou o seu destino. E se você ainda não se encontrou com Ele, hoje é noite de encontro. E isso vai mudar o seu destino. Só quem renuncia a si mesmo pode experimentar o sobrenatural. Talvez a gente não esteja vivendo um milagre, porque a gente está dizendo não para Jesus. Por que a gente está dizendo não para Jesus? Porque a gente não se renuncia a si mesmo. A gente quer o que a gente quer, não o que Jesus quer. Pastor Eduardo Bortolozzi de novo. O mais difícil não é Deus nos encher, é nós nos esvaziarmos. Para Deus nos encher, Ele já fez isso. Ele já nos deu o Espírito, Ele já soprou sobre nós já recebemos. Mas se queremos viver mais o Espírito, se queremos viver esses sinais de um Deus sobrenatural, como Pedro naquela manhã estava vivendo, cadê o nosso esvaziamento? Cadê o Jesus? O barco está ficando na praia, os peixes estão ficando na praia, minha família está ficando para trás, eu estou seguindo o Senhor. Dizer como Ruth para Noemi: se andares eu ando, se parares eu paro. Seu Deus é meu Deus, seu lar é meu lar. É dizer para Jesus isso: Jesus, não me interessa. O Senhor andou, eu estou andando. O Senhor parou, eu estou parando. Aonde for a sua tenda, será a minha tenda. Renuncie-se. E o desejo de Jesus é que esse encontro que tivemos com Ele seja replicado em outras pessoas. Por que Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai se transformar, você vai se tornar um pescador de homens. Pedro, hoje eu estou te encontrando, para que através de você, outros me encontrem. Está entendendo, Pedro? Mas tu pisa na sabotagem, pisa, dá um passo por cima dela. Eu não consigo, não interessa se você consegue ou não, não interessa se você tem poder ou não, interessa que Ele está aqui esperando para te encontrar. Se vença, se renuncie, se mata se for preciso,
não literal, tá? Morre para você mesmo. Morre para os seus desejos. Naquela sarça, Moisés morreu para os desejos dele. Ele sai do Egito querendo libertar um povo na força do seu braço. E na força do braço de Moisés, um egípcio morre. Aqui na sarça, Deus diz para Moisés: Moisés, quem vai libertar sou eu. Você só vai ser o meu cajado. Você só vai ser minha ferramenta. E quando isso acontece, Deus não mata um egípcio não, Ele mata uma geração de egípcios. Os egípcios que hoje vêm, nunca mais vocês vão ver. Não foi a palavra de domingo passado? Encontros que mudam destino conduzem a uma profunda renúncia. Hoje nós somos conduzidos para uma profunda renúncia. Se ponha de pé, por favor. Eu concluo dizendo: uma vida que teve o seu destino mudado pelo encontro com Jesus, segue o exemplo dele. Não se isola, nem tampouco vive só de teoria, mas busca relacionar-se de tal forma que deixa marcas semelhantes às suas nas outras pessoas, e sinais permanentes nas histórias e destinos que estão ao redor dela. Você quer deixar marca na história? Você quer mudar destino, ou melhor, você quer ver destinos mudados? Responda ao encontro de Jesus. O verdadeiro poder da transformação não está em estratégias humanas, está no Deus sobrenatural ao qual servimos. Jesus está aqui hoje, Pedro. Qual vai ser sua resposta para Ele?